Jesus, queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, amém? É uma alegria, uma satisfação estar aqui com os irmãos. Já tinha um bom tempo que nós estivemos aqui da última vez. Percebo que a bondosa mão de Deus tem sido conosco, amém? Quantos podem erguer a sua mão e dizer Ebenezer? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus abençoe nosso amigo, companheiro, pastor Vinícius e a sua casa, a sua família. São pessoas especiais. A sua mãe, pastor Irani, com toda a comitiva de obreiros que estão neste trabalho. Ao companheiro pastor Rodrigo, nós conhecemos esta noite, deixo uma saudação ao Senhor também. Queridos, quantos querem ouvir a voz de Deus? Confesso aos irmãos que Deus me deu uma palavra e eu não entendi muito bem porque Deus tinha me dado esta palavra, mas conversando um pouquinho ali com o pastor Vinícius, depois vocês vão entender por que Deus me deu essa palavra para hoje. Josué capítulo 1, verso de número 1. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Será que você pode repetir só a última frase desse versículo, que diz assim: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Será que você pode? Vamos lá? 1, 2, 3. Se você pode, quer, olhe para alguém que está do seu lado e diga: não te desampararei e não te deixarei. Queridos, o texto que ora nós acabamos de ler, ele vai nos trazer dois fatos históricos, dois tempos. Nós podemos dividir esses versículos antes e depois da morte de Moisés. Quando nós olhamos para o critério anterior, o passado, nós percebemos que agora vai haver uma transição, ou seja, quem vai estar assumindo agora não assume num bom momento. Quem vai ser colocado no lugar vai ser inserido em lugar que não é um bom momento. Mas perceba que toda a transição que vai haver, mesmo assim, a Bíblia vai nos dizer que Deus
vai intermediar toda a história. Porque tem caminhos que Deus ele aplana, ele abre, que nós não entendemos agora, nós vamos entender no decorrer do percurso desse caminho. Então Deus agora está usando o artifício da morte para continuar exercendo aquilo que Ele quer como a vida para aquele povo. Porque um povo sem liderança é a mesma coisa, um povo fadado à morte. Então Deus coloca um líder para dizer que Moisés agora é morto, mas agora continua a história. Porque quem coloca o ponto final ou quem determina se acaba ou se começa é Deus. Então Deus agora vai providenciar uma palavra. Perceba que nessa transição nós estamos falando de Moisés, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus agora vai falar com Josué. É bem verdade que esse tempo aqui é o tempo do luto, é o tempo do choro, é o tempo da angústia, é o tempo em que nenhum de nós estamos preparados para viver. É o tempo que nós não estamos marcados na agenda e nem muito menos preparados para que isso aconteça com alguém que nós amamos ou uma pessoa bem próxima. Mas a Bíblia vai nos dizer no capítulo 1 que fala depois que sucedeu a morte de Moisés. Sempre vai haver um depois da perca. Sempre vai haver um depois que acontece e parece que acabou. Porque tem coisas na nossa vida que a gente perde, mas Deus não quer perder você. Porque as coisas se perdem, mas Ele nunca vai deixar que você se perca. É por isso que Ele te trouxe no inflame. Começa hoje, né, pastor? Porque tem coisas que vão embora, mas a única coisa que permanece é você na presença dEle. Porque se você perder coisas, as coisas voltam, mas se você perder Deus, você perdeu tudo. Porque se você que não tinha nada, agora tem tudo, porque Deus está com você. Perceba que Deus é tudo o que você precisa. Tem uma frase que eu uso muito, que eu digo assim: quando Deus for tudo que você tiver, você verá que Ele é tudo o que você precisa. A Bíblia vai nos dizer que depois deste tempo do luto, depois do tempo da morte, depois do tempo que eles estão vivenciando, a palavra de Deus vai ser para Josué. Perceba que Deus vai chamar Josué depois deste período. Entenda uma coisa: Deus está fazendo que Josué entenda algo muito importante. Não é porque o tempo é desfavorável que você vai ficar parado. Não é porque o tempo está ao contrário, as coisas, as circunstâncias estão adversas, que você não vai se levantar. É por isso que Deus usa uma expressão agora para Josué e ele vai dizer: levanta-te. Esta expressão é muito importante, porque Deus usa a expressão levantar diante do luto. Perceba que alguém que está vivenciando luto não quer erguer para levantar-se. Alguém que está vivenciando uma perca não quer se levantar novamente, porque Deus está chamando Josué para a guerra. Quem sai da tristeza, quem sai da angústia para enfrentar outra batalha? Mas Deus está mostrando para Josué uma coisa: enquanto o tempo é desfavorável, eu faço você se erguer do monturo, eu faço você se erguer da onde você nunca imagina. Enquanto você está aqui nesta noite, o Espírito de Deus está dizendo para alguém: eu estou erguendo você da onde você está. Levanta-te. Era como se Deus estivesse olhando para Josué e dizendo: agora é a hora de escrever a sua história. Sabe por quê? Porque quem esperou a história acontecer pode escrever uma nova história. Porque Josué respeitou a história de Moisés. Porque Deus escreveu a história de Moisés, Deus também escreveu a história de Josué. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Foi aquele que já tinha escrevido tudo. O que você passou
passaria, o choro, a angústia, a tristeza, mas Deus está dizendo: eu escrevi tudo isso, mas que você vai chegar do outro lado, você também vai chegar. Levante a tua mão para o céu, que eu vou liberar esta palavra para alguém que precisa ouvir. Deus está dizendo: a mesma força que levantou Josué no tempo do luto, é Ele que vai te erguer nesse ano de crise. É Ele que vai. Josué está tendo a maior oportunidade da sua vida. Era como se Deus estivesse olhando para Josué e dizendo: aumenta seu nível, que eu aumento as suas oportunidades. Era como se Deus estivesse olhando para Josué e dizendo: agora é a hora, porque está na hora de você acreditar de novo na chamada. Enquanto Josué recebe esta palavra, perceba uma coisa: o texto vai nos falar todos os pormenores concernente tudo que Deus fala com Josué, mas nós começamos a entender que Josué, ele só vai se levantar porque Deus já tinha traçado o caminho, já tinha traçado o alvo e já tinha traçado a direção. Porque quando Deus traça o alvo, a direção e o caminho, não tem para onde correr, não tem para onde desistir. Tem gente que está dizendo assim: eu não vou fazer nada porque o Inflame 2020 já tem muita gente para fazer alguma coisa. Talvez você veio aqui e está dizendo assim: eu não vou continuar a chamada, olha a crise, olha a angústia, olha a tristeza. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: quem te deu a chamada fui eu, quem te deu o ministério fui eu, quem te chamou fui eu. Não tem como voltar. Há dois caminhos: um lado é o problema e o outro lado é a solução. Deus está te dizendo: a solução é essa. Se erga de novo, se levante de novo, estabeleça um novo processo de novo, porque nós estamos num caminho para onde? Se elevar ao próximo nível. Só quem eleva ao próximo nível é aquele que sabe a dificuldade que está enfrentando. Não pare, não desista, não retroceda. O diabo quis te parar em janeiro, não conseguiu. Fevereiro, não conseguiu. Março, não conseguiu. E assim por diante. Qual mês nós estamos? Setembro. Ele não vai conseguir. Continue. Olhe para alguém e diga: continue. Este é o tempo. Fale: esta é a hora. É crise, mas continua. É luto, mas continua. Prossiga. Vá adiante. Deus está intensificando a chamada. É importante lembrar que Deus sabe de todas as fases da nossa chamada. Deus conhece todas elas. E Deus sabe que Josué tinha enfrentado muita coisa ao lado de Moisés. Perceba o texto. Quando Deus diz a Josué: levanta-te, pois agora, ou seja, você vai passar o Jordão. Josué já tinha visto grandes feitos, mas nunca tinha participado como protagonista dos milagres. Sabe o que Deus está fazendo com Josué? Está na hora de você sair de coadjuvante e entrar como protagonista. Tem gente que estava esperando você ficar para trás. Tem gente que estava esperando de você retroceder. Tem gente que estava esperando de você recuar. Mas Deus está te dizendo: antes de fazer espetáculo de vexame da tua vida, eu estou levantando hoje para fazer espetáculo de milagre. Eu tenho uma notícia para alguém que entrou aqui nessa noite: teu milagre vai virar notícia nesse bairro, neste lugar, lá na tua casa, lá na tua família. Só quem crê. Deixa eu ver quem veio para o Inflame. Está começando hoje e Ele está dizendo: eu quero fazer a tua vida espetáculo de milagre. Você vai passar. A expressão passar quer dizer chegar do outro lado. Então Deus está dizendo: vai ser difícil, mas você vai chegar.
Vai ter circunstâncias difíceis, mas vai acontecer. Vai ter coisas que parece assim, esse ano não vai dar, mas Deus está dizendo, vai acontecer. Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra profética. Tinha muita gente propagando muita coisa esse ano, que as portas iam fechar, que a gente ia mendigar o pão, que não ia ter muitas faltas na nossa vida, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, quem te sustentou até agora é porque Ele diz que você vai passar, mas você vai chegar. Deixa eu ver quem está entendendo isso. Deus está dizendo, você vai passar, vai chegar do outro lado. Se erga, Josué, eu vou fazer você passar, e todo lugar que você pisar, a planta do seu pé, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Era como Deus estivesse dizendo para Josué, eu estou lhe calçando os pés, porque na trajetória da nossa vida, nós às vezes tropeçamos, porque nós não conhecemos o caminho. Mas eu te pergunto, quando Deus prepara, Ele não te deixa cair. Quando Deus trabalha, Ele não te deixa tombar. Pastor, por que eu estou caído? É porque Deus está dizendo, está na hora de você parar de olhar para o alvo que você está vendo como caminho, e olhar a direção que é Deus que está te dando. Tem gente que tem caminho, mas não tem direção, mas Deus está dizendo, eu quero te dar uma nova direção para esse ano. Eu tenho uma nova direção para a tua chamada, eu tenho uma nova direção para a tua vida. É por isso que quando Jesus erguia a mão e dizia, e batia no peito, eu sou o caminho, porque Ele estava dizendo, antes de olhar para baixo, olha para cima, porque quando fecha em cima, Ele abre embaixo, e quando fecha embaixo, Ele abre em cima. Fechou, Ele vai abrir. Ele está trazendo, oh meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença dEle aqui essa noite, e Ele está dizendo, eu estou contigo. Quem é esse que está com Josué? Quem é esse que está dizendo para Josué, eu estou contigo? Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Jeová Tidsekenu, justiça nossa. Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é Jeová Samá, o Senhor está presente. Ele é Jeová Nicabisquim, o Senhor é a nossa santidade. Ele é Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor. Pastor, quem é Ele? É Ele que sustenta o universo na palma da mão, que assenta no globo da terra. É Ele que conta os fios de cabelo da sua cabeça. Antes mesmo da palavra chegar à tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Ele não é como os deuses das outras nações. Salmo 115 na Bíblia dos católicos, Salmo 117 na Bíblia dos crentes. Tem olhos, mas não vê. Mas a nossa Bíblia diz que o nosso Deus, os olhos dele estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. A Bíblia diz, eles têm mãos, mas não apalpa. Mas a Bíblia diz, a mão dele não está encolhida, mas estendida para te abençoar. Tem ouvido, mas não ouve. Mas a nossa Bíblia diz, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. A Bíblia diz, eles têm pés, mas não anda. E o nosso Deus, Ele vem saltando pelo monte, saltando pelo monte. Ele é Deus. Quem está contigo? É Deus. Se levantou, mas é Deus que está contigo. Ei, levante a tua cabeça, está na hora de você sair desse buraco que você entrou. Erga a cabeça, sacode a poeira, porque Deus diz, só termina quando eu digo que termina, só acaba quando eu digo que acaba. Ainda não acabou, tem história nova para você.
Josué está envolvido com a causa. Ele está percebendo que a causa é a morte. Mas Deus está proporcionando para Josué uma nova expectativa. Qual é a expectativa? Você não está sozinho. Eu vou repetir, porque o Espírito de Deus está dizendo para mim, tem gente que está achando que nesse caminho você está sozinho. Quem é essa mão que te segura? Quem é esse que sustenta você de pé? Você já enfrentou tanta coisa e tem gente que diz assim, agora ela desiste, agora ele diz, olha você aí no Inflame 2020, porque o Espírito de Deus está dizendo, sou eu que te seguro, você não vai cair, você não vai desistir. Pastor Rodrigo, enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está dizendo para alguém, entenda, você vai continuar a tua chamada. Continue, continue, continue. Não existe motivos para a gente desistir diante de circunstâncias. Tem gente que depende do teu sorriso para sorrir. Tem gente que depende da tua força para se fortificar. Lembra de Ezequiel? Quando Deus disse para ele, eu não quero que você chore. É porque Deus não estava sentindo a dor? Estava. Mas Deus sabia que quem estava refletindo para Josué não era somente ele, mas era o Deus que cuidava dele. Porque o Deus que cuida de nós permite que a gente chora. Mas entenda uma coisa, quando você posta aquela foto lá no Facebook, você posta nas suas redes sociais sorrindo, tem gente que diz assim, é ostentação. Não é não, porque quando você sorri, tem alguém que diz assim, se ela está sorrindo, eu devo continuar. Se ele está sorrindo, eu devo continuar. Tem gente que está desistindo por muito pouco, e o diabo está se agradando de muitos, porque está desistindo, está retrocedendo, não quero mais, não faço mais, não vou mais. E Deus está dizendo para você, não é hora de desistir, avance. A geografia que eles estavam era uma geografia que eles estavam estagnados após a morte de Moisés. Ninguém sabia para onde ir. Moisés tinha dito que havia uma terra prometida, ninguém se assumia como líder. Deus providencia e diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué era soldado. Soldado faz o que alguém manda. E agora Deus está elevando a Josué a um próximo nível. Porque com Deus é assim, você acha que não consegue, mas Deus coloca algo na sua mão que te eleva ao próximo nível. Você acha que não consegue, mas Deus está dizendo, eu vou te elevar a um nível maior, porque aí a responsabilidade é maior, aí a vocação é maior, aí a intensidade é maior, porque com o tamanho da sua entrega, é aí que você vê o resultado. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, ei, o seu resultado é pouco, porque a entrega é pouca. Você acha que é fácil Josué se levantar, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de tristeza? Mas a Bíblia está dizendo assim, que ele ouve a voz do Senhor. Eu aprendo a primeira lição, pastor Vinícius, porque quem está no meio da crise, do luto, da tristeza, tem que entender que você tem que ouvir a voz do Senhor. Essa voz entra em lugares que nós nunca imaginamos. Essa voz entra em caverna que alguém está pedindo a morte, mas a voz entra lá dentro. Essa voz entra dentro da cisterna. Oh meu Deus, meu corpo está arrepiado aqui. Essa voz vai entrando em buracos que você nunca imagina. Mas aonde essa voz chega? Ela chega a quem precisa ouvir. Deus está dizendo para alguém, eu acredito em você. Você vai continuar.
Levante a sua mão para o céu. Eu vou te dar 1 minuto para você sentir o que nós estamos sentindo aqui nesse altar. Eu vou te dar 1 minuto para você deixar Ele fazer você entender. Essa voz que está falando aí dentro é Ele dizendo: eu acredito, eu acredito, eu acredito. O Nabacalaitui é serga vai, o Nicantui é questo que me niquecia. Enquanto eu estou aqui, o Espírito de Deus está dizendo: sou eu que te inflamo, sou eu que te encho, sou eu que te preencho, sou eu que faço você se erguer. Tem coisas que nós não sabemos, mas a gente não precisa saber com Deus. A gente precisa confiar. A diferença entre aquele que procura saber para onde vai, para o que ele quer, e a diferença naquele que confia, era como você de olhos vendados. Você coloca o pé e ele põe o degrau. Quem confia é assim. Quem confia não desconfia. Quem confia, confia e pronto. Porque Deus está dizendo: se eu disse que eu serei com você, não temas. Eu estou repetindo o que Deus disse para Moisés, porque Deus está dizendo para alguém: não temas. Sabe o que eu aprendo? A segunda lição: que quem quer ser inflamado por Deus, você tem que entender que a chamada vai brotar do improvável. Quem quer assumir uma empresa que está indo à falência? Ninguém. Quem quer assumir um cargo que alguém deu errado, estão todos indo embora e só está ficando você. Mas sabe o que Deus está provando para Josué? A segunda lição: porque quando você não acreditar, Deus vai ser o primeiro a apostar em você. Tem gente da tua casa que não aposta em você, mas Deus está dizendo: eu aposto em você. Eu acredito que você vai dar certo. Sua casa, talvez sua mãe não deu certo, seu pai não deu certo, seus irmãos não deram certo, mas Deus está dizendo: eu aposto em você. Você vai viver uma nova história, vai vivenciar uma nova história. A Bíblia nos diz que tudo isso que Josué está enfrentando, Deus está ensinando lições. E eu percebo que Deus está ensinando lições para Josué, as mesmas que nós vivenciamos na vida cristã. Porque a vida cristã é cheia de altos e baixos. A vida cristã é cheia de momentos turbulentos. A vida cristã é cheia de momentos que nós vivenciamos muitas coisas. E a vida cristã vai nos revelar uma coisa: nós estamos em um processo. Josué está sendo forjado durante uma tristeza. É importante lembrarmos que Josué tem uma multidão e ele não sabe como lidar com isso, porque a multidão está à sua espera. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto Josué está olhando tudo que está acontecendo, Deus primeiro está cuidando dele, para que depois ele possa cuidar de alguém. Porque eu não acredito no ministério, pastor Rodrigo, pastor Vinícius, pastor Irani, que Deus vai me levantar só para mim ficar de pé. Eu acredito no ministério que Deus me levanta para me levantar alguém. Eu acredito no ministério que Deus vai dar a você, não é para você ver um caído e passar.
mas é para você ver um caído e dizer: eu coloco a mão estendida para você se erguer de novo. Enquanto eu estou falando isso aqui, Deus está dizendo para alguém: você foi levantado para curar, você foi levantado para sarar. Mas pastor, enquanto eu estou ferido, como é que eu faço isso? Primeiro Ele cura você, para depois você ajudar a curar os outros. Primeiro Ele levanta você, para que depois possa levantar os outros. Eu tenho a certeza que Deus está dizendo para Josué: Josué, é um Jordão para atravessar. Mas Deus está dizendo para Josué: você não vai sozinho, tem muita gente para passar com você. Sabe por que você não pode desistir? Porque tua casa depende de você. Sabe por que você não pode desistir? Porque tem gente que está dependendo dessa mão amiga para erguer. Deus está curando Josué, e Josué está olhando para a sua vida. Mas Josué está entendendo uma coisa: quando Deus fala comigo e eu tenho que falar com o povo, não sou eu que mostro para o povo que Deus falou comigo, mas é Deus que mostra para a multidão que Ele está comigo. Para de querer provar para alguém que Deus está com você. Deixa que os resultados mostrem aquilo que Ele está fazendo. Para de ficar brigando com A e com B, dizendo assim: eu quero provar. Para de provar alguma coisa, porque quando Deus está com você, é Ele que prova, é Ele que mostra, é Ele que demonstra, é Ele que faz alguém entender. Deus está com ele, Deus está com ela. No Inflame 2020 tem gente que vai sair daqui, vai começar segunda-feira e vai começar a entender: Deus está comigo, Deus está comigo, eu não vou parar. Ele está. Há uma multidão ao redor de Josué. Eu quero que vocês entendam que a geografia que Josué está é uma geografia peculiar dele. Está sozinho, Deus o encontra, está longe da multidão. Porque tem tratamento que Deus vai fazer somente comigo, mas tem tratamento que Deus vai fazer conosco. Então há uma diferença para que Josué possa entender. Primeiro, Deus está tratando com ele. Deus está tratando do que ele não sabe. Deus está chamando ele de líder, ele não sabe. Deus está chamando ele de guerreiro, ele já guerreou. Deus está chamando ele de coisas que ele não está percebendo. Eu aprendo a terceira lição. Deus sabe do potencial que você não sabe que você tem. Tem gente que tem uma força tão grande dentro de si, que tem que entender uma coisa: se você se levantar, esse demônio cai. Se você se erguer, essa fofoca cai. Se você se erguer, esse gigante cai. Se você se levantar, os tremores da sua vida vão ser dispersados, porque eu tenho uma ação. E essa ação produz uma reação de Deus. Então Deus está fazendo Josué entender, no meio da crise, o que ele não entendia. Deus sabe o potencial, sabe o medo que o diabo tem. É um dia você usar o potencial que você tem. Sabe por que ele te tranca dentro do quarto e deixa você com remédios? É porque você está se entregando e esquecendo do potencial que tem. Sabe por que tem coisas acontecendo na sua vida que você está se perguntando: por que está acontecendo tudo isso? É porque Deus tem um ditado aí no mundo, não está na Bíblia, viu? Mas tem gente que fala, né? O tamanho do frio é o tamanho do cobertor. Tem gente que diz assim: uma folha não cai da árvore se Deus não quiser. Na realidade, nenhuma das duas está escrito assim, mas está escrito que Deus só manda a luta que eu posso suportar. Deus está dizendo: eu mandei porque eu sei que você é líder. Eu mandei porque eu sei que você tem potencial. Eu mandei, mas eu sei que você tem oh meu Deus, levante a mão, porque eu estou no inflame. Eu estou no inflame. E Deus está dizendo: tem potencial que precisa ser revelado. Está aí.
Coisas que nós buscamos nos outros, tem coisa que Deus busca em nós. Morto não fala. Josué não pode mais ter a ajuda de Moisés. Tem gente que está dizendo: com quem que eu conto agora? Quem que vai me ajudar? Quem que vai estar comigo? Mas Deus está dizendo para Josué: Josué, quando eu te disse que você não está sozinho, eu estou falando para você a quarta lição. Que eu tenho que entender que quando eu caminho com Deus, independentemente de quem acredita ou não, independentemente de quem está comigo ou não, independentemente de quem estendeu a mão para mim ou não, independentemente de quem bateu nas minhas costas e disse: estamos juntos nessa, independentemente de quem sorriu comigo e chorou comigo, quando eu caminho com Deus, eu aprendo a quarta lição. Pastor, que lição é essa? A lição de estar no lugar que Deus preparou. Tem gente que está dizendo assim: eu estou num lugar tão desfavorável. Pastor Rodrigo, tem gente que está dizendo assim: o lugar que eu estou não é meu, eu quero mudar de cidade, quero mudar de estado, quero mudar de país, porque lá vai melhorar. Deus está dizendo: eu te coloquei no lugar certo. Eu te coloquei no lugar certo. Enquanto eu estou batendo os meus pés, eu vejo a voz do Espírito Santo falando em muitos, assim como aquela voz entrou para Josué. Eu te coloquei no lugar certo. Quer crescer? Não precisa mudar, está no lugar certo. Porque se você passar por isso, você vai chegar. Então você tem que estar no lugar certo. Aonde que Deus ia mostrar para Josué que Ele é Deus na vida dele? É ali. Então quando eu caminho com Deus, eu tenho que aprender: eu estou no lugar certo. Quer ver alguém te aplaudir? Quer ver alguém acreditar? Sempre vai ser no lugar errado. Porque no lugar certo tem gente olhando para você e dizendo assim: ah, não dá. Ah lá, quem ia levar o povo acabou morrendo. Não entrou. É você que vai entrar. Mas nem que entre dois, mas você vai fazer parte também. Nem que entre só dois, mas você faz parte também. Porque quando você está no lugar certo, é Deus provando para você: você não depende de A ou B, você depende de mim. Deus está dizendo: ninguém te poderá resistir. Aí Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo. Deus está fazendo com Josué o que sempre Jesus fazia: em verdade te digo. Sabe o que Deus está fazendo? Falando novamente, falando novamente, falando novamente, falando. Porque tem Deus para falar como o nosso, é só o nosso. Tem gente que está dizendo assim: eu não estou escutando a voz de Deus. Não é porque Deus parou de falar, é você que deixou de ouvir. Porque Deus está falando. Deus está falando. Deus usou o pastor para falar na hora da oração. Deus usou o louvor para falar com você na hora do louvor. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Te anima. Deus está falando. Te anima. Cresça. Vá. Levante as mãos.
Oh Espírito de Deus, porque tu trouxe esse povo aqui no Inflame, é para dizer a cada um aquilo que eles precisavam ouvir. Como o Senhor animou a Josué, anima-os, 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 anima-os. O que está saindo desse altar vai te animar a tua vida. Está colocando Josué num caminho, e esse caminho está com a direção, está com o alvo. Mas eu aprendo mais uma lição, pastor, porque quando Deus quer mudar a vida de alguém, Ele faz algo, sempre faz, Ele sempre faz. E Deus vai mostrar para Josué uma das lições mais lindas que eu aprendo nesse texto. É que Deus vai mostrar para Josué, no verso de número 8, Ele vai dizer assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu te faço uma pergunta, não seja precipitado a responder, mas eu te pergunto: quem vai prosperar o caminho de Josué? Quem? Eu falei só para não ser precipitado, mas eu falei para responder. Quem? Deus? É isso? Sim? Olha o que o texto está dizendo: porque então farás prosperar o teu caminho. Esta palavra então, esse advérbio de separação de tempo, vai mostrar para Josué que Deus lhe deu a ordem, mas quem toma a decisão é Ele. O que vai fazer prosperar o caminho de Josué vai ser a sua decisão. Você pode sair do Inflame 2020 e dizer assim: não foi nada para mim. Mas você pode tomar a decisão e dizer: tudo que eu ouvi mudou minha vida. Você pode sair daqui e dizer assim: eu não quero mudar. Isto é a circunstância sua. Porque eu postei hoje nas minhas redes sociais: uma ideia não vale nada a não ser a sua execução. Você pode falar muita coisa, mas se você não fizer, nada sai. Tem gente que poderia fazer grandes coisas, prosperar muito, mas só teve a ideia. Aí outro realizou e disse assim: nossa, eu tive essa ideia, mas outro foi e fez. Porque a vida que vivemos não é o que nós pensamos, é o que nós fazemos. Deus está olhando para alguém que entrou no 2020 aqui no Inflame, e Ele está dizendo: a decisão é sua. É você que escolhe para onde você quer ir. É você que se eleva ao próximo nível. É você que mostra o teu caminho para onde você quer chegar. Deus só está dando a direção e o alvo. Ele está dizendo: aqui tem o que você precisa, aqui tem o que você necessita. Deus não dá o que nós queremos, Deus dá o que nós precisamos. Talvez você está aqui, talvez você não tenha o que você quer, mas eu te garanto que você tem o que você precisa.
Talvez você não tenha a casa que você queria, o carro que você quer, mas eu te garanto que você tem o que você precisa. Talvez você não tenha a casa que quer, mas tem uma casa para não deixar você dormir ao relento. Talvez você não tenha o carro que você quer, mas tem um carro que te leva e traz. E se não tem algum, tem umas pernas sadias para te levar. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? A decisão é sua. A decisão é sua. Eu decido ser inflamado, eu decido ser cheio, eu decido ser contagiado. É eu que decido. A vida é a própria lei da semeadura. A vida é. As minhas decisões vai provar os meus resultados. Pastor, sou novo, tenho 20 anos, 18. Pastor, já sou na meia idade, 40. Pastor, já estou entrando em outra fase. Não importa. Quando você decide vencer, não tem nada que barre o teu caminho. Se você decidir nesse Inflame 2020 a pegar toda a palavra que você vai ouvir a partir de hoje é só a abertura, mas vem muita coisa aí, e Deus está dizendo para você: se você decidir, ninguém poderá te resistir. Isso não é palavra de autoajuda, isso é Bíblia, porque quando eu decido por Deus, Deus decide por mim. Ah, meu Deus, eu vou falar. Quando eu decido por Deus, Ele decide por mim. Quem está comigo é Deus, quem vai comigo é Deus. Levante a tua mão, decida hoje, decida agora. É hora de você se decidir. A lição mais linda de Josué é, depois de tudo isso, ele toma uma decisão. Então Josué, versículo 10, deu a ordem. Você pode escolher sair desse congresso a mesma pessoa, ou você pode decidir: eu quero viver o extraordinário. Eu vou liberar uma palavra de olhos abertos. Esse ano será o melhor ano da sua vida. A partir de hoje, falta ainda 4 meses para acabar esse ano, e eu vou liberar essa palavra. Quem quer pega. O que você não viveu em 9 meses, Deus está dizendo: você vai viver nos meses que falta. Eu vou estar contigo. Deixa eu ver quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, quem pega. A porta vai se abrir, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Fique de pé. Eu queria chamar a equipe de louvor para me ajudar. Eu queria que você dissesse para Deus agora, porque eu não vim arrancar glória a Deus da tua boca, porque isso o Espírito de Deus faz. Eu vim te confrontar para mudar. Vai ficar colocando a culpa nos outros ou vai se decidir?